Queridões do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai começar o nosso livro 3, né? Primeiro assunto, que vai ser as invenções de Leonardo da Vinci. Esse artista que foi tão importante, não só para o Renascimento, que foi o período, né, em que ele viveu, mas para toda a história da arte. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele? Sobre esse gênio? Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O Renascimento cultural, pessoal, ele foi um movimento artístico, filosófico, cultural que surgiu na cidade de Florença, uma cidade italiana, no século XIV e que se estendeu século XV até o século XVI. Se inspirava na cultura, na filosofia e na arte de um povo, né, que viveu um pouquinho lá atrás, que são os gregos e os romanos. Leonardo da Vinci foi um dos grandes nomes do Renascimento, juntamente com outros artistas, como Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Michelangelo. Porém, Leonardo se destaca não só pelo excelente pintor que ele era, mas também pelo grande cientista, matemático, filósofo, astrônomo, músico, filósofo já falei, né, pessoal? Então, urbanista, que ele conhecia um pouquinho de cada uma dessas ciências da época dele, tá? Então, aqui nessa primeira imagem, por exemplo, como ele era físico, ele era matemático também, ele começou a desenvolver essa máquina hidráulica, e se a gente reparar bem, alguns conceitos aqui desenvolvidos nós utilizamos ainda hoje, como a questão da rodana, como fazer, né, para que essa roda gire, certo? E agora, se a gente reparar bem os estudos dele, isso aqui é um dos desenhos sobre esse estudo, né? A gente repara a questão do detalhe, as anotações que ele fazia. Nessa outra imagem, ele quis mostrar para as pessoas como o nosso corpo humano ele é proporcional, tá? Então, essa imagem do homem vitruviano, o que ele faz? Ele desenha o quadrado, que é uma forma geométrica perfeita, e a circunferência. Então, no quadrado, se, né, eu me esticar, eu caibo, né? O desenho do meu corpo humano cabe dentro desse quadrado, e se eu fizer esse movimento aqui nos meus braços, olha, eu faço um semicírculo. Tá certo? Isso para mostrar a questão das proporções. Se nós observarmos o nosso corpo humano, ele está todo proporcionalmente dividido. Não tem uma parte maior do que a outra, uma parte como era feito na Idade Média, por exemplo. Se a gente olhar os desenhos da figura humana da Idade Média, eles eram super compridos, né? A cabeça pequena e o corpo humano alongado. É uma característica dos desenhos da figura humana da Idade Média. Já no Renascimento, eles vão recuperar as características do desenho de Grécia e Roma, que trabalhava com a proporção e o equilíbrio dessas figuras, tá? Dessa representação do corpo humano. Leonardo da Vinci, para poder desenhar o corpo humano com perfeição, assim como outros artistas, outros pintores da época dele, ele estudava o corpo humano. Né? Ele estudava como é que funcionava a musculatura, como é que a musculatura se une ao osso, né? Por como eu faço esse movimento das mãos de Leonardo da Vinci, vocês vão reparar nas pinturas deles que elas são muito detalhadas, né? E para eu poder entender como é que funciona essa mão, para poder desenhar essa mão, eu preciso entender de musculatura e de osso também, certo? E uma das coisas interessantes nessa imagem que eu trouxe para vocês é a figura desse bebê no ventre da mãe, feita, né, no século XV, se não me engano, essa imagem. E se você pegar uma ultrassonografia hoje, ela não é tão diferente de uma ultrassonografia hoje, século XXI. Leonardo começou a pesquisar vários inventos que hoje para a gente são normais, como por exemplo a asa delta, tá? Esse é um dos exemplos. Aqui eu peguei um desenho de Leonardo com
esse protótipo realizado a partir das anotações de Leonardo da Vinci, lá no Renascimento. Tá? Tem vários artistas hoje, inclusive no Discovery tem um programa que eles reconstroem máquinas antigas, e um desses programas é sobre reconstruções de máquinas do Leonardo da Vinci. Tá? E eles reconstruíram exatamente a partir dos estudos de Da Vinci. Então, esse paraquedas que vocês estão vendo na foto foi exatamente feito seguindo todas as orientações de Da Vinci. Cada futurista, né? Uma máquina de voar. Hoje nós chamamos avião, jato, né? Mas nessa época, o Leonardo criou uma máquina de voar. Muitas coisas que ele criou lá no Renascimento, ele não conseguiu dar continuidade porque naquela época, né, o desenvolvimento técnico-científico estava surgindo, as ciências surgem exatamente no Renascimento. Então, muitas informações vão surgir, né, no decorrer dos anos seguintes, para que muitas coisas que ele inventou naquela época, que não tinha como realizá-las ali, naquele período, fossem realizadas a posterior. Tá? A máquina de voar foi uma delas. Aqui nós temos a bicicleta, né? A bicicleta, a catapulta, que foi um instrumento de guerra muito importante para aquela época, e o tanque de guerra, que ele se inspira no casco da tartaruga. Lembra que eu falei para vocês de uma das primeiras imagens da gente, a questão da rodana, como é que essa roda vai girar e vai conseguir transferir peso e vai conseguir andar? Então, olha como isso tudo foi importante desenvolver para que fosse criado esse tanque de guerra. Esse tanque de guerra, se vocês observarem bem no desenho, tem vários furinhos. Né? Então, nesses furinhos, nesses buraquinhos, é que eram mirados, né? A ponta do canhão para poder atingir o inimigo. Tá? Na parte de cima, se vocês observarem bem, é um observatório, né, para você saber a direção que você está caminhando, onde está o inimigo para atacar. E ele era todo revestido de madeira. Ele se inspirou no casco da tartaruga, porque a tartaruga, quando ela pressente o perigo, o que ela faz? Ela se esconde dentro da sua casinha, que é aquele casco. Tá? Então, aqui ó, tinha partes abertas, né, tinha esse mirante, mas quando pressentia ali o perigo, se fechava todo. Certo? Ele foi urbanista. O que o urbanista faz? Ele vai cuidar da funcionalidade da cidade. Então, rede de esgotos, o embelezamento daquela cidade, pontes. Então, ele pensava em todas essas questões para a cidade funcionar de uma maneira diferente que funcionava na Idade Média. Porque na Idade Média você não tinha, por exemplo, saneamento básico. Né? Grandes doenças como a peste negra, dentre outras, surgiram exatamente pela falta de higiene e saúde com a questão do todo, com a questão da cidade. Então ele começa a criar, assim como já tinha lá na Roma Antiga, um sistema de esgoto, né, para proteger, para aquele esgoto não ficar céu aberto, pontes para poder encurtar a distância, né, entre os moradores daquela cidade ou entre as cidades, jardins simétricos para o embelezamento daquela cidade. Tá aí uma coisa interessante, foi a construção de pontes elevadiças, certo? Um pintor, né, exímio pintor, nós temos aqui a Mona Lisa e temos a Virgem dos Rochedos, para a gente poder ver a genialidade desse artista fantástico. E no nosso trabalho hoje, você vai escolher um dos inventos do Da Vinci, pode ser um que eu tenha mostrado aqui, você pode pesquisar na internet, e você vai fazer uma breve pesquisa, 5 linhas sobre esse invento. Mas esse trabalho está valendo 4 pontos. Não é escrever porque é legal, porque é ótimo, porque ele é maravilhoso. Conta a história desse invento, sabe? Faz um link com hoje em dia, né?
qual a importância desse invento que ele criou lá no Renascimento para a gente hoje, ou a importância desse invento lá no Renascimento, tá? Faz um trabalho com consistência, tá bom? Para eu ver que você tá super entendido de Leonardo da Vinci. Tá certo, meu 7º ano querido? Beijão para vocês, tá?